Você pode abrir a sua Bíblia, juntamente comigo, em 1 João, a carta de João, a sua primeira carta, no capítulo 4, versos de 7 a 12. Para facilitar, nós estamos fazendo um parênteses hoje na nossa série. Eu estou fazendo uma série de pregações no livro dos Salmos. Então, por causa desse momento especial, então eu vou falar um pouquinho sobre um assunto pertinente ao casamento, que é o amor do ponto de vista de Deus, o amor na palavra. E o título que está aí, chegando à essência do amor, é uma adaptação de um esboço de um pastor de nome Warren Wiersbe, que eu vou fazer uma adaptação. Mas leiam comigo o texto, acompanhe aí a leitura. Se você tem alguém ao lado que não tem o texto, você pode compartilhar, de maneira que eles possam acompanhar. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Pela terceira vez, aqui nesta pequena carta de apenas 5 capítulos, o apóstolo João considera o assunto do amor. Significa que o Espírito Santo, quem o inspirou, apresenta o assunto mais uma vez, de um ponto de vista mais profundo. Isso é como se fosse uma espiral. Então, ele falou a primeira vez no capítulo 2, versículos de 7 a 11, fazendo uma ênfase no amor para com os irmãos, que tem sido demonstrado como uma prova da comunhão com Deus. E também tem sido apresentado como prova de filiação no capítulo 3, 10 a 14. Na primeira passagem, 2 de 7 a 11, o amor para os irmãos é uma questão de luz e trevas, e na segunda é uma questão de vida ou morte. Então, hoje é diferente, né? Eu vou lendo, vou comentando com você aqui, e você pode acompanhar o que o autor, o que o Espírito moveu João para falar sobre esse assunto tão importante e que de certa forma tem sido trivializado, né? Porque qualquer coisa a pessoa fala, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo chupar sorvete, eu amo. E a Bíblia trata isso com muito cuidado. A propósito, na língua do Novo Testamento, há várias palavras para amor, e esta aqui é uma palavra muito especial, e nós vamos meditar um pouquinho sobre ela. Mas aqui no capítulo 4, versos 7 a 16, nós descemos para o próprio fundamento da questão do amor. Aqui nós descobrimos por que o amor é assim, uma importante parte da vida que é real. E à medida que eu falar, à medida que eu refletir com vocês, eu vou também refletir e mostrar para você a tristeza que tem sido esta forma banalizada e trivializada
em que o amor tem sido tratado ou vivido mesmo nos casamentos, né? Então quero que você acompanhe aí. A natureza de Deus é amor. Veja o versículo 7. No versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora observe, ele não está dizendo que Deus tem amor. Deus é amor. Essa palavra que aparece aqui é a palavra ágape. E o amor ágape, ele não é um sentimento. Não é esse amor que nós estamos acostumados a tratar ou verbalizar. Quando você diz para uma pessoa, eu te amo, porque você sente alguma coisa por aquela pessoa. Coisas profundas estão nesse texto aqui, que nos colocam para pensar. E o meu objetivo hoje, aproveitando a deixa do Tomás, né? Tão empolgado para casar, Jaqueline e tal, última semana, muita empolgação para chegar sábado que vem, onde o casamento vai ser efetivado lá e tal. Então a gente foi contagiado por isso, eu falei, eu vou aproveitar para ajudar os casais e os futuros aqui, né? Tem uma porção de rapazes aqui que estão já dando uma olhadinha por aí. Tem algumas moças que já estão na expectativa dos rapazes que estão dando uma olhadinha. Não se preocupe, rapazes, não citarei por nome, não vou expor vocês, não vou, nem as moças que estão aqui, tá bom? Mas só dizer para vocês que eu estou de olho em vocês, né? Eu estou esperto, tá bom? Uma pessoa que conhece a Deus e tem sido nascido de Deus, responderá para a natureza de Deus, porque a natureza de Deus é amor. Como uma bússola naturalmente aponta para o norte, um crente naturalmente praticará o amor, porque o amor é a natureza de Deus. E aqui começa a nossa complicação. Você dizer que tem Deus na sua vida e você não ama como Deus amou, tem alguma coisa errada com você. Não combina. Então não é aquela simplesmente verbalizar, eu amo você, eu te amo, né? E nem mesmo sequer ter algumas práticas superficiais que demonstram o amor. Este amor vai ser uma resposta não forçada, vai ser uma resposta natural, porque se Deus entra em mim, como a Bíblia diz que Ele faz, e Ele é amor, então Ele entra, Ele é uma pessoa, nota, Deus é amor, agora amor não é Deus. Estão comigo? Deus é amor, mas amor não é Deus. Deus é uma pessoa. E um dos seus atributos essenciais é amor. Então quando Ele entra, quando Ele vem habitar em nós, nós passamos a ter, pela primeira vez, a capacidade de amar com este amor. Então, Tomás pode amar com este amor, Jaqueline pode amar com este amor, e se não houver a manifestação deste amor na vida de vocês, estão demonstrando para aqueles que cercam vocês, de que Deus não está dentro de vocês. Porque não é uma questão de verbalizar, é uma questão de manifestar a verdade que está dentro da gente. Um amor cristão para com os irmãos será então a prova da filiação e comunhão. Amor é prova de filiação. A propósito, existem algumas afirmações que correm, né, no meio, nesse aspecto religioso, e de que elas não têm fundamento bíblico. Por exemplo, que todos são filhos de Deus. Essa não é uma verdade deste livro. Todos somos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus, somente aqueles em que Deus vem habitar nos moldes que Ele coloca na sua palavra. Isso aqui não tem nada a ver
com evangélico, isso aqui não tem nada a ver com batista, isso aqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui tem a ver com o manual do fabricante, o Deus que criou o homem, escreveu sobre o homem, escreveu sobre si, escreveu sobre esse processo, e ele disse como funciona esse processo. O amor procede de Deus, porque ele é amor. 3 vezes nessa sessão, aqui de 7 a 16, que nós lemos, João nos encoraja a nos amarmos uns aos outros, e ele sustenta essas admoestações por nos dar 3 fatos fundamentais sobre Deus. Vamos ver? Primeiro, o que é Deus? Versículos 7 e 8 nos diz que Deus é amor. Qual a implicação disto? Primeiro, então essa é a terceira de 3 expressões que estão escritas por João, tanto no seu evangelho como nas suas cartas, que nos ajuda a entender a natureza de Deus. Se você perguntar, quem é Deus? Somente 3 lugares na Escritura fala sobre a essência de Deus. Em toda a Escritura, nós temos a descrição de inúmeros atributos de Deus. Por exemplo, Deus tem poder. Ele tem todo o poder. Deus conhece todas as coisas. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas quando nós estamos falando da sua natureza e da sua essência, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, 24, nós não vamos lá, ele diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, Deus não tem corpo. Ele é uma pessoa, mas para ser uma pessoa você não precisa ter corpo. É porque nós estamos habituados a ligar pessoa com corpo. Pessoa, alguém ou algo para ser pessoa tem que ter 3 coisas. Personalidade, intelecto, vontade e emoções. E no caso de Deus, autodeterminação e autoconsciência. Porque nós não temos autodeterminação e nem autoconsciência. O que é autoconsciência? Eu sei quem eu sou, só porque eu sei quem eu não sou. Entendeu? Ajudou? Não ajudou nada, né? Não ajudou nada, né? Então eu sei que eu sou Edson porque eu não sou Marcos. Eu olho para o Marcos, eu não sou o Marcos, eu sou Edson. Então nós só sabemos quem somos porque nós olhamos para alguém e sabemos que não somos o outro alguém. Agora, Deus sabe quem Ele é, sem precisar de alguém que Ele não é, porque Ele é único. Ele sabe que Ele é Deus, porque Ele é Deus autossuficiente, autoconsciente e autodeterminante. E dele, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, com intelecto, vontade e emoções. Aqui na primeira carta de João, logo no primeiro capítulo, ele diz que Deus é luz. Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Então, quando Deus criou todas as coisas, qual foi a primeira coisa que Ele criou? Ele criou a luz. Porque Ele habitava, Ele era suficiente em si mesmo, na Trindade, a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. E quando Ele decidiu criar o homem, Ele decidiu construir uma casa para o homem. E essa casa para o homem é o mundo. E no mundo Ele colocou um jardim e adornou este mundo com os luminares e com todo o firmamento. Agora, se você está ouvindo o que eu estou dizendo, provavelmente lá dentro de você fala assim, esse pastor está delirando, ele não conhece nada de astronomia, ele não conhece de nada, porque tudo vem de lá para cá. Agora, esse é o conceito que os físicos têm, ou os astrônomos têm, sem nenhuma comprovação de nada, só porque eles observam. Agora, nós temos um livro que narra como foi. A primeira coisa que ele fez, ele disse, haja luz, e houve luz. Então ele criou a luz.
E depois ele disse, haja firmamento. Então ele criou o firmamento. Ele fez separação das trevas da luz. E quando ele criou o firmamento, ele separou a água da terra. Ele criou os luminares. Ele criou o sol. Ele criou as estrelas. Então ele criou daqui para lá. De forma que tudo que há no firmamento é o adorno da terra. Porque Cristo veio habitar aqui na terra. Ele não habitou em Marte. Ele não habitou em Plutão. Ele não habitou numa outra galáxia. Embora existam milhares de galáxias, bilhões de estrelas. Tudo isso simplesmente para demonstrar o poder dele. De maneira que quando um homem, como na nossa geração nós temos visto, tem a capacidade de ir para o espaço, ele deveria reconhecer que há Deus. E eles continuam insistindo que tudo veio de uma explosão e todos nós viemos de uma ameba. Então, aí já então, entende? Agora, é complicado porque dizem que nós temos aqui a fé que a gente tem nas coisas de Deus é um negócio complicado, né? Crer no que está aqui é tão fácil de caminhar do que crer. Você tem que ter mais fé para crer no que é dito aí fora do que diz na Escritura. Porque aqui não tem elo perdido, não falta nenhum aqui. E aí quando o pessoal nunca encontraram, né, o elo que falta para poder, então, definitivamente, enfim. E Deus é amor. Deus é espírito, então fala da sua essência. Ele não é carne, não é sangue, e com certeza Jesus Cristo agora, ele tem um corpo glorificado, porque depois que ele morreu, ele foi crucificado, ele ressuscitou, e ele voltou para a sua glória no céu, ele tem um corpo glorificado, e um dia nós teremos corpos como o dele. Exatamente como o dele. O pessoal teve a cerimônia hoje, mas vocês podem falar amém, tá bom? Não fica constrangido com o pessoal, não. A gente está em casa, né? Com decência e ordem, obviamente. Deus é luz. Então, isso se refere à sua natureza santa. Agora, tudo isso aqui funciona como um alicerce para você ver onde o amor encaixa nesse negócio. Você vê? Eu estou tentando mostrar para você quão complexo, no bom sentido, é a coisa do amor e que provavelmente você não tem vivido no seu relacionamento, na sua casa, com a sua esposa. E você às vezes tem sido satisfeito com uma coisa tão superficial que você aprende aí fora. Na televisão. Eu não tenho nada contra a televisão, eu tenho televisão, eu gosto de televisão. Mas eu não gosto muito do que é dito lá, porque tudo que é dito lá que não está aqui é mentira. Porque o que está aqui é verdade. E nós sofremos por acreditar na mentira e não acreditar na verdade. Então na Bíblia, luz é um símbolo de santidade e trevas é um símbolo do pecado. Eu não vou ler as passagens aqui. Deus não pode pecar porque Ele é santo. Santo aqui significa que Ele é totalmente separado. A palavra santo que aparece na Bíblia, ela não está pensando em alguém sem pecado com aquela auréola na cabeça. Esse não é o conceito da palavra santo na Bíblia. A palavra santo significa alguém separado. Separado do que é mal, separado do que é ruim. Separado do pecado, assim é Deus. Então, porque nós temos sido nascidos na sua família, nós temos recebido a sua natureza santa. Mas como nós temos natureza pecaminosa, nós vamos continuar pecando. Então ele criou um processo para que enquanto estamos aqui e não conseguimos viver a vida de santidade, a exemplo seu, que é santo absolutamente, então ele providenciou um meio para que os nossos pecados sejam cancelados e nós podemos ter comunhão com ele. Deus é amor, Deus é luz, portanto o seu amor é um amor santo e sua santidade é expressa em amor. Tudo que Deus faz expressa o que Deus é. Até os seus julgamentos são medidos em amor e misericórdia. Por isso, quando você escuta o povo dizer aí, né? Se Deus existisse, não aconteceriam essas tragédias que acontecem por aí.
logo logo a gente vai chegar na época da chuva aqui nessa região, né? E aí começam os alagamentos, começam os deslizamentos, as inundações. Recentemente a gente acompanhou lá no sul o que aconteceu. Chove, inunda, aí morrem pessoas, e a televisão faz questão de mostrar, hoje em dia é tão aberto, né? Ontem, acredito que foi ontem ou anteontem, a gente estava vendo um pedaço do repórter lá, e eles mostraram, parecia filme de Bang Bang, eles mostraram um tiroteio ali na Praça da Sé. Antigamente eles mencionavam, eles faziam aquela simulação com um bonequinho, né? Pessoal, mostraram o cara baleando o cidadão na porta da igreja. O cara cai baleado, morto. E o repórter falando aquilo com naturalidade. Você está assistindo, escuta, mas onde a gente vai parar com um negócio desse, né? Você está assistindo uma coisa que parecia que você está assistindo um filme. E não era filme, pior, né? Era verdade. Um homem perdeu a vida ali friamente. Isto não é julgamento do Senhor. Isto é resultado do homem e a sua rebeldia em viver fora dos princípios que o Senhor coloca. Por mais que se diga, eu vou visitar minha sogra, de vez em quando eu faço esta boa ação de visitar a minha sogra, né? E ela mora lá na praia, lá em Mongaguá. E ela morava em Peruíbe, né? E ela é tão boazinha que ela veio para mais perto, porque eu gasto mais tempo na estrada do que na casa dela. Ela sai daqui, são 3 horas para ir, 3 para voltar e fico 3 com ela, né? Um tempo muito bom, um longo tempo, a gente fica juntos lá, muito bom. Mas enfim, quando a gente vai visitar a sogra, agora a gente vai pelo anel viário, né? A parte nova, e quando a gente vai chegando para aquela região de Mauá, então a gente vê as favelas ali. O pessoal desmata, constrói, e então quando vem a chuva e faz acontecer aquela tragédia, o pessoal quer dizer que Deus não existe porque a tragédia acontece. Pessoal, a tragédia acontece porque o homem é irresponsável. Ele é irresponsável. Ele destrói a natureza. E a natureza reage. A natureza reage. Não foi Deus que fez isso. Porque o pecado entrou no mundo, na rebeldia que o homem tem contra Deus, o homem insiste em viver no pecado. Abusa do trânsito, e então acontecem catástrofes, aí acidentes, o que tem a ver com Deus? Não tem nada a ver com Deus. Porque neste livro aqui, quando a palavra de Deus diz que Deus julga, Ele julga com amor e misericórdia, porque se não fosse assim, não tinha um vivo hoje. Se Deus fosse dar vazão à sua ira contra o pecado, não tinha um pecador vivo. Entendeu? Esse é Deus. Ele tolera. Ele é tolerante. Ele dá oportunidade. E o homem continua rejeitando a sua oportunidade. Então um dia vai ser julgado por ele definitivamente. Ainda com amor, mas vai ser julgado. Então o amor cristão é um tipo especial de amor. 1 Coríntios capítulo 13, quando fala do amor, uma das características deste amor é que o amor jamais acaba. Agora olha que interessante. O amor jamais acaba. Você consegue refletir comigo? Se o amor jamais acaba, o que significa quando um casal está casado por 10 anos, 5, 7, 8, e aí de repente eles vão ter uma conversinha. Sabe o que é DR? Vão discutir a relação. E aí então alguém chega para alguém e fala assim, é o seguinte, eu não amo mais você. Você já ouviu histórias assim? Eu espero que não seja a sua, ou que não seja uma do seu passado. Mas você já ouviu esse tipo de história de que alguém diz, eu não amo mais você? De acordo com esse livro aqui, essa afirmação, ela é completamente incoerente. Porque o amor jamais acaba.
Então, se o amor jamais acaba e alguém diz eu não te amo mais, o que significa? Isso aqui é matemática. Ou melhor, é lógica, né? É lógica. Se o amor jamais acaba e alguém diz que não ama mais, significa o quê? Nunca amou. Nunca amou. Porque este amor não é um sentimento. Ele é uma decisão de vontade. Então, se você está aqui e você nunca tomou essa decisão, você só declarou para o seu cônjuge que você a amava e que você o amava, você está correndo um sério risco. De que a qualquer momento você pode chegar nessa conclusão de que não ama mais. Ou aquelas conversinhas fiadas, tipo, não, hoje a gente tem um amor maduro. Pessoal, amor maduro é sinônimo de não amar mais. Viu? Eu estou dando uma dica para vocês aqui, tá bom? E isso aqui, pessoal, é extra. Tá? É extra. Não, a gente hoje tem um amor maduro, nós estamos casados há 30 anos. Pessoal, nada disso. O amor é uma decisão de vontade. O dia que eu disse para a dona Eliana que eu amava, eu disse para ela, eu vou amar você. Eu não disse eu te amo. E a maior parte de vocês conhece a minha história aqui. E eu tenho ensinado os jovens, agora, lógico, já dei uma bela de uma arredondada, né? Uma trabalhada, porque do jeito que eu fiz, só ela para aceitar. Ninguém aceitaria. Né? Então eu já chego pro jovem e falo, olha, chega, macio, tal, som do terreno, entendeu? E vai, tal. Toda a dica pro jovem, porque eu cheguei para ele e falei o seguinte, olha, levei-a para jantar, né? Num lugar de hambúrguer famoso de São Paulo, na época, né? Lá perto do dilúvio. E então eu cheguei para ela e falei o seguinte, olha, eu não amo você, mas eu quero saber se você quer casar comigo. Mas não foi legal? Foi, não sei porque vocês estão rindo. Poxa, é uma maneira legal de você pedir alguém em casamento, não foi? Porque eu disse para ela, eu quero me casar com você. Eu não falei, eu quero namorar com você, eu quero me casar com você. Aí eu disse para ela, se você aceitar se casar comigo, eu prometo que eu vou amar você. O que eu estava fazendo? Se ela aceitasse, porque eu também não ia amar se ela não aceitasse. Eu também não estava naquele ponto de amarrar meu burro no lugar onde eu não posso amarrar o burro. Eu tenho que amarrar o burro. Eu falei pro meu filho, quando meu filho me perguntou, cadê o Rafael? Onde está o Rafael? Você lembra aquele dia, voltando do retiro, né? Você me perguntou, pai, como é que a gente faz? Como é que a gente faz, pai? Eu falei, a primeira coisa, tem que saber se tem reciprocidade, saber se você vai amarrar seu burro lá, filho. Se amarrar seu burro no lugar onde não vai dar, você vai ficar complicado. Eu dei a bola para ele. Aí eu disse, se você aceitar se casar comigo, eu vou amar você. O que eu estava dizendo? Eu vou tomar uma decisão. E essa decisão, ela é imutável. Porque esse Deus que é amor, ele tem um atributo que é imutabilidade. Quando ele faz uma aliança conosco, ele faz uma aliança perpétua. Uma aliança... Por isso que dizem por aí, brincando, né? Aqui diz que o casamento é indissolúvel. O casamento é indissolúvel quando duas pessoas já chegaram ao ponto de reconhecer o seu estado pecador e que a salvação está em Jesus, pediu para ele ser o Salvador, ele entrou dentro dele porque ele é amor, agora essa pessoa pode amar a outra pessoa, pode fazer essa decisão. Porque se Deus não está dentro de você, você não pode fazer essa decisão. Porque você vai fazer e não vai cumprir. Porque só é possível cumprir essa decisão se Deus estiver dentro de você. Então significa que todo casal, via de regra, corre o risco de, a qualquer momento, separar-se. Ou viver uma vida conformada. Tipo, o nosso amor é maduro e a gente é o seguinte, os filhos estão grandes e tal, então a gente agora vamos... Né? Tem gente separando hoje depois que os filhos casam. Por quê? Porque já iam separar lá atrás, não separaram por causa dos filhos. Aí quando os filhos se casaram, a casa ficou só, eles dois, e a casa fica apertadinha, pessoal. Sabe? E vai apertando. E depois a pessoa ela começa a descobrir que ela tem claustrofobia.
Eles não conseguem dividir o mesmo espaço. Lembra quando eu explico isso aqui? Depois de 30, 20 anos, né? Bem-sucedidos. Eles constroem uma casa com 18 quartos. Tudo suíte. 5 salas. 3 cozinhas. Salão de jogos. Você está entendendo? Duplex. E aí um chega pro outro e fala assim, essa casa é pequena demais para nós dois. Não consegue viver lá dentro. Porque, você entendeu? Bom, entendeu? Vamos lá. O amor, que é originado na essência de Deus, tem que ser espiritual e santo, porque Deus é espírito e Deus é luz. Então não é simplesmente você encontrar uma mulher, uma moça, e você se casar com ela. Por isso que a gente presencia os divórcios. E presencia casamentos mal sucedidos, onde o pessoal briga, discute. E desculpa a expressão, é uma cara de pau, né? Porque quando você vai lá, fala, pastor, todo mundo não é assim? Não, todo mundo não é assim. Não é normal? Não, não é normal. Não é normal. Pode ser normal no ambiente que você conhece, que você vive, mas esse livro aqui ensina outra coisa. Ensina de um Deus que ama, e que Ele vem habitar na gente, e nos dá as condições de amar como Ele amou. E 2 pessoas que têm essas condições, como é que vão viver? Que nem gato e cachorro? Não. Ou então não conhece Deus. Eu vou chegar lá. Esse amor verdadeiro é derramado dentro dos nossos corações, de acordo com essa referência que está aí. Amor, portanto, é um teste válido da fé cristã verdadeira. Versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, antes que você fique animadinho, fala, não, pastor, tudo bem, até agora está tranquilo. A mensagem está indo bem, hoje o senhor está bonzinho, porque aqui está dizendo aquele que não ama, mas eu amo. Aliás, o negócio está complicado, porque a questão hoje da homofobia e essa questão homossexual aí, que tem sido um complicador, o pessoal está dizendo o seguinte, que o relacionamento deles é válido, porque o relacionamento deles é baseado no amor. Eles se amam. Completamente estranho o que está nesse livro aqui. Então cuidado, porque não é porque você diz que ama que você ama. Muita gente diz que ama e nem sabe, desculpe-me, o que é o amor. Desde que Deus é amor e temos alegado ter relacionamento pessoal com Ele, é necessário evidenciar seu amor na forma como vivemos. Então veja o casal. Então, Deus é amor. Aí você diz, eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. É possível? É possível. Esse livro diz que é possível ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, se você diz que tem um relacionamento pessoal com Ele, e Ele é amor, isso é visto no seu relacionamento com um outro ser humano, com a sua esposa. Entendeu? Não tem como. Isso para o Tomás, para a Jaqueline, que vão começar a sua vida daqui uns dias. E você? Um filho de Deus tem sido nascido de Deus e, portanto, compartilha a natureza divina. Porque se ele é filho, ele compartilha a natureza do pai. E se o pai é amor, o filho é amor também. Eu tenho tido uma luta com os homens aqui, porque falar de amor para o homem, pessoal, é um negócio complicado. Porque o homem é machão. Sabe? E ele acha que ele falar para a mulher dele que ama, pode complicar a vida dele. Né? Então, quando ele já cedeu um pouquinho, então ele entona a voz e ele fala aquela voz grossa, eu te amo. Porque ele não quer correr riscos. Pessoal, negócio de, se você decidiu amar a sua esposa, que é dar o melhor de você para ela sem esperar nada em troca, uma das coisas que você vai fazer é dizer para ela, eu te amo. De verdade. Demonstrar, falar com carinho. Agora o homem é todo toscão, né?
E acha que isso faz parte da essência do homem. Que ele tem medo de ser delicado. Pessoal, falar para a esposa que você a ama e falar delicadamente não significa que você é delicado, significa que você é gentil. Como as esposas gostariam que os seus maridos fossem mais gentis. Aê, acordaram agora, né? Agora complicou a sua vida, hein, Carlos? Porque o amém da Tereza, o amém da Tereza ecoou lá embaixo. Você escutou lá, ó. A Thalita escutou lá no fundo, não escutou, Thalita? O amém da Tereza? Complicou, Carlos. Vai ter que trabalhar aí, ó. Mas eu sabia que as mulheres iam gostar dessa parte aqui, né? Porque elas estão lutando com esses maridos que não sai uma palavra, pessoal. Negócio complicado. Ele acha que porque ele trabalha, traz sustento para casa, ele é um provedor, ele está fazendo o papel dele. Olha, tem gente que nem isso faz. Olha só onde ele se apega. Nem isso faz. Eu sou um provedor. Você não é um provedor, você é um marido. E o marido valoriza a sua esposa. O marido, ele dá. Qual é a nossa referência? Cristo. E ele deu a vida pela sua esposa. E a esposa dele não era gente boa, não. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, marido, quando você reclama da sua esposa, depois contra você. Porque Cristo não reclamou da dele, ele consertou a dele e morreu por ela. Conserta a sua. Ah, pastor, você está com brincadeira. Como é que? Onde eu vou arrumar a ferramenta para consertar a minha? A ferramenta está aqui, ó. Aqui está a ferramenta para consertar. Isso implica em orar e ter paciência. E agora, primeiro olhar no espelho, né? Porque você quer consertar a sua esposa, mas você não percebe que você tem uma porção de defeitos que precisam ser consertados, né? Começa pelo espelho. Dá uma olhadinha no espelho. E aí então você vê o que precisa consertar em você. Isso é o amor de Deus. Desde que Deus é amor, os crentes devem amar uns aos outros, então essa lógica é irrefutável. Não apenas temos sido nascidos de Deus, como também conhecemos a Deus. Olha o que ele diz no versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não precisa responder, não precisa levantar a mão. Você conhece a Deus? Talvez você vai querer ser honesto e falar, pastor, na verdade não. Na verdade eu não conheço. O pior é quem acha que conhece. Porque Deus hoje é um conceito. Ele não é uma pessoa. Todo mundo já ouviu falar dele. E aí tem um punhado dele, né? Tem um punhado dele. Tem alguns que acham que ele é um velhinho, bonzinho. Alguns acham que ele é um carrasco, que ele é bravo, né? Então cada um faz uma ideia dele. Mas não é assim que funciona. Este livro é a revelação de Deus. E por isso João disse que nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus porque nós lemos na Bíblia o que ele revelou, o que ele revelou de si mesmo. E é referência para nós. Então na Bíblia a palavra conhecer é um significado mais profundo, e eu vou passar direto aqui para você. Esse conhecimento não é uma simples questão de entender fatos. É uma questão de compreender a verdade. Conhecer a Deus é ter um relacionamento pessoal com Ele. Porque essa palavra é usada no Velho Testamento quando um homem coabitava com a mulher. Adão conheceu Eva e ela teve um filho. Porque existe uma outra palavra grega que é um conhecimento objetivo. Lembra da história do pudim? Então, se você faz um pudim de leite e você mostra para mim um pudim de leite, primeiro que eu já fico em transe. Né? E aquele cheiro já vou que nem aquele desenho que você vai no... Mas enfim, o pudim de leite. Quando mostra, e aí fala, tá gostoso. E eu digo, eu sei
que está gostoso. Eu estou vendo o pudim. Então essa palavra significa isto. É uma nítida percepção mental, resultado do que você viu. Só que a palavra que está aqui, conhecer, é uma palavra que é um conhecimento subjetivo. Então você chega perto de mim, e eu pego uma colher, uma faca, eu corto um pedaço, eu como um pedaço do pudim, eu digo, o pudim está gostoso. Eu sei que ele está gostoso. Eu sei porque eu comi o pudim. Então a experiência é essa palavra que está aqui. Então, você conhece a Deus? Dizer que você conhece a Deus não é porque você ouviu falar dele, ou alguém disse que viu por aí, porque ninguém viu, ele é espírito. Agora, você experimentou o Senhor na sua vida? É outra coisa. Nós precisamos entender, aquele que não ama, pessoal, não adianta, quem não ama não conhece a Deus, à luz destas coisas. Certamente muitos dentre os que não confessaram Cristo como Senhor, amam suas famílias, até se sacrificam por elas, e não há dúvida que muitos deles têm algum tipo de entendimento intelectual de Deus. Mas o que falta? Lhes falta uma experiência pessoal com Deus. Ninguém tem um relacionamento com Deus se você não lembra um dia que você disse para Ele que você queria ter um relacionamento com Ele, e nas bases da palavra ouviu dele que havia algo que impedia que você tivesse um relacionamento com Ele, e esse algo era o seu pecado. Mas Ele mesmo disse que tinha resolvido o problema do pecado, não você, mas Ele. E que através do Filho dele, você podia ter relacionamento com Ele. Que é o que Ele vai fazer agora. Segundo, o que Deus fez? Ele enviou seu Filho. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor? Não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Está entendendo? Então não fui eu que amei a Deus, Ele me amou primeiro. E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira Deus nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Porque Deus é amor, Ele precisa comunicar não somente em palavras. Então Ele não pegou o megafone e colocou, eu amo o mundo. Não foi isso que Ele fez. Ele enviou o seu Filho. Amar é dar o melhor de si sem esperar nada em troca. Ele deu o melhor que Ele tinha, seu único Filho, para alguém como nós, pecadores que o rejeitávamos, que não queríamos nada com Ele. O verdadeiro amor nunca é estático ou inativo. Quando foi a última vez que você trouxe um presente para sua esposa? Então, se faz tempo você está vivendo um amor estático, inativo, isso não é amor. Chocolate. Aí você fala, não, mas ela não pode comer chocolate. Você está julgando por quê? Aí ela ficou ofendida. Traz um chocolatinho para ela. Flores. Leva ela para passear. Já levou sua esposa para passear no lugar que ela gosta? Aí eu não tenho tempo, pastor, eu tenho trabalhado muito esses dias. Então você não ama. Porque você só dá desculpa. Entendeu como que vai? A gente vai dando desculpas, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E é assim com os filhos, é assim com o cônjuge. E aí o casamento vai... Até que o pecado do homem trouxe a criação para debaixo da escravidão, o homem tinha sob a terra um perfeito ambiente. O homem complicou tudo. A maior expressão do amor de Deus está na morte do seu filho. Eu citei esse versículo agora. Deus prova. Entendeu? Ele não gritou. Ele prova o seu amor para conosco. Como é que ele prova? Cristo, seu Filho, morreu por nós. Sabe o que é por nós? Essa palavra, essa preposição grega aqui significa em nosso lugar e em nosso favor. É uma morte substitutiva.
Porque todo ser humano, quando nasce nesse mundo, ele nasce com uma pena de morte sobre ele. Ou seja, eu vou dar uma notícia para você. Se Cristo não é seu Senhor, desde que você nasceu, você está no corredor da morte. Já viu essa expressão? De vez em quando você escuta, nos Estados Unidos tem um fulano que está no corredor da morte, faz 10 anos que estão jogando. A pessoa, o cara sabe que vai morrer, ele está com uma pena de morte decretada, já assinada, mas está correndo processo ainda. O cara levanta todo dia, será que é hoje que eu vou para a cadeira elétrica? Não, ele vai dormir. Aí mais um dia, ele está no corredor da morte. Agora, isto que a Bíblia diz a respeito de todo ser humano. Todo ser humano nasce no corredor da morte, tem uma pena de morte. Então quando Cristo morreu, e ele não tinha pecado, então foi uma troca. Ele trocou o meu pecado pela justiça dele. A justiça dele satisfez o Pai, e ele trocou pelo meu pecado. Isso pode valer para você também hoje, se você quiser, porque está escrito. A palavra manifestou significa trazer à luz, tornar público, que é o oposto de esconder. E eu vou passar. Para este propósito o Filho de Deus foi manifestado, aquele que pode destruir as obras do diabo. Onde Jesus tirou nossos pecados e destruiu as obras do diabo? Na cruz. Na cruz. Na cruz Deus manifestou seu amor, quando Ele deu o seu Filho como um sacrifício por nossos pecados. Mas o envio de Cristo para o mundo e sua morte na cruz foram movidos pelo seu amor para o homem. Agora presta atenção. Esse relacionamento com Deus ou conhecer a Deus não é algo que seja uma iniciativa nossa. Porque a nossa iniciativa é nos afastarmos dele. A iniciativa foi dele, de mandar o seu Filho. Agora outra coisa que você precisa observar. Quando Cristo veio, Ele não veio para viabilizar uma salvação. Essa é uma mensagem distorcida que é pregada. Ele não veio viabilizar. Sabe o que significa isto? Ele veio, ele cumpriu, agora está na sua mão se você vai querer ou não. Pessoal, ele nunca faria isso, porque ele já sabia da resposta. Que ninguém ia querer. Então a salvação não é uma viabilização. Ele veio, ele morreu, no meu lugar, no seu lugar. E no tempo e no espaço, ele deu a conhecer você sua condição. E lhe chamou. E quando ele lhe chamou, você não pode dizer não vou. Essa é a questão. Esse é amor. Porque a gente não quer. Mas ele quer, e quando ele quer, ele muda a nossa vontade. Esse é que nós não conseguimos fazer em questão de casamento, né? Você gostaria de mudar a vontade do seu cônjuge, você não consegue. Quando ela fala não quer, filho, não adianta. Não adianta. Você achar que tem uns poder. 2 propósitos são dados para a morte de Cristo aqui nesse texto. Que podemos viver através dele. 1 João 9. Nisso manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho diante ao mundo, para vivermos por meio dele. Porque a morte estava decretada. E no versículo 10 temos a segunda. E que ele é propiciação. Essa palavra aqui, eu vou explicar para você. Eu virar para lá. A morte de Cristo é descrita como uma propiciação. Propiciação é algo que Deus faz que possibilita o homem ser perdoado, porque Deus é luz, e portanto ele precisa sustentar a sua santa lei. Deus é amor, e portanto ele deseja perdoar e salvar o pecador. Então propiciação é apaziguar a ira de Deus através de um sacrifício. Essa é a palavra propiciação. Deus estava irado por causa do pecado do homem, e a ira dele foi aplacada quando o seu filho morreu na cruz.
inocente sem pecado, aplacou a ira dele, e por isso ele pode se relacionar conosco, manter sua santidade e a sua justiça, e ainda ser amor. Olha só. Esse é Deus. Como Deus pode perdoar pecados e ainda ser consistente com a natureza santa? A resposta é a cruz. Lá, Jesus Cristo cumpriu a punição para o pecado e atingiu a justa demanda da santa lei. Mas lá também Deus revela seu amor e torna possível para os homens serem salvos pela fé. Nesse ponto, então agora 3. O que Deus está fazendo? Então nós vimos 3 fatos. O primeiro, o que Deus é. O segundo, o que Deus fez. E agora o que Ele está fazendo? Deus permanece em nós. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado, e vai até o versículo 16. Então, nesse ponto, seria bom rever o que João tem dito com respeito à verdade básica que Deus é amor. Essa verdade está revelada para nós na palavra, mas também foi revelada na cruz, onde Cristo morreu por nós. Deus é amor, não é simplesmente uma doutrina bíblica. É um fato eterno, claramente demonstrado no Calvário. Hoje é uma grande noite para você, viu? Porque talvez alguns de vocês estão vivendo tendo esquecido essas coisas. E Deus está dando a oportunidade para você hoje de relembrar essas coisas. Pense como você tem tratado o seu cônjuge. Pense como você tem vivido a sua vida de casado. Como você tem sido como pai. Como você tem sido como empregado, como patrão, no seu relacionamento com as pessoas. É o amor. Esse amor, lembra, ele é uma decisão de vontade, é dar o melhor de si. Não é sentimento. O sentimento flutua. O sentimento é resultado de 2 regras. Fazer o que o outro gosta e não fazer o que o outro não gosta. Nossa, pastor, isso é óbvio. Sim, óbvio você não faz. Essa semana seu cônjuge ficou chateado com você? É só você voltar ao filme. Por que que o seu cônjuge ficou chateado com você? Porque você fez uma coisa que ele não gostava. Que ela não gostava. Ou deixou de fazer uma coisa que ela gostava, que ele gostava. E ela ficou chateada. Agora, qual é o seu comportamento quando isso acontece? Você tira de letra? Ela fica chateada por qualquer coisa. Seu casamento está mal. Porque se a sua esposa fica chateada, se o seu esposo fica chateado, e você trata desse jeito, que já está acostumado com isso, o seu casamento, vou dar uma notícia ruim para você, já acabou faz tempo. Um casamento, de acordo com este texto aqui, é um casamento, o que aconteceu aqui? Que, quando o seu cônjuge fala para você que está chateado com você, quebra você. Você está ouvindo? Quebra você. E você quer reparar de todo jeito. E você pede perdão, mas você sente que aquilo não foi suficiente. Não por ela, por você. Porque você fica quebrado. Vocês estão ouvindo? O que aconteceu aqui? Nós não somos meramente estudantes lendo um livro ou espectadores assistindo um filme de um evento. Nós somos participantes no grande drama do amor de Deus. Quando você lê os versículos 12 a 16, você se sente dizendo, então era isso. Porque aqui nós descobrimos que Deus tinha em mente quando Ele dividiu o seu grande plano de salvação. De nos amar e nos dar exemplo de como nós temos que amar um ao outro. No princípio, Deus tinha comunhão com o homem de uma maneira pessoal e direta, mas o pecado quebrou isso. Nos tempos dos eventos registrados em Êxodo, que é um livro que eu já preguei aqui, houve uma mudança. Deus não apenas andava com o homem,
Acho que acabou a bateria de lá. O meu não acabou a bateria ainda não, mas acabou lá já. O mandamento de Deus para Israel era: eles me façam um santuário que eu possa habitar no meio deles. Então é interessante, porque a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Então isso é Jesus. Então Jesus veio habitar entre nós. E o Espírito Santo habita dentro de nós. É isso que Deus está fazendo. Então, com esse pano de fundo, nós podemos entender melhor o que 1 João 4 diz. Deus é invisível e nenhum homem pode vê-lo em sua essência. Jesus é a imagem do Deus invisível. Tomando um corpo humano, Jesus foi capaz de revelar Deus a nós. Agora, ouça. Mas Jesus não está mais aqui na terra. Então, como Deus se revela ao mundo? Ele revela a si mesmo através da vida dos seus filhos. Deixa eu ler para você de novo o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Aqui é aquele versículo que parece o seguinte. O escritor está escrevendo. Aí ele escreveu: ninguém jamais viu a Deus. Tocou o telefone. Aí ele parou, atendeu o telefone. Conversou uns 40 minutos. Aí quando ele voltou, acho que ele estava perdido no negócio aqui, aí ele escreveu nada a ver na frente. Por exemplo, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O que significa? O que tem a ver? Ninguém jamais viu a Deus e se amarmos aos outros permanece em nós. Exatamente isso. Ninguém viu a Deus, porque Ele é Espírito, Ele é invisível. Quando Cristo nasceu, Ele era a encarnação do Pai. Ele tinha um corpo, só que Ele foi assunto aos céus. E Deus é Espírito. Então como que alguém pode ver a Deus? Quando nós nos amamos um ao outro. Ao nos amarmos uns aos outros, Deus é visto, porque Ele é amor. Entendeu? É isso aí. O amor de Deus será experimentado em nós, e então será expressado através de nós. Essa pequena e importante palavra permanecer é usada aqui 6 vezes. Permanecer em Cristo significa manter-se em unidade espiritual com Ele. Porque nós somos nascidos de Deus, nós temos união com Cristo, mas é somente quando cremos nele e obedecemos seus mandamentos que temos comunhão com Ele. Imagine a maravilha e o privilégio de ter Deus permanecendo em você. Não está indo lá, né? Então, fica atento aí. Só um minutinho, que eu acho que ele está querendo que eu faça uma coisa aqui. Só para terminar. Eu estou ativado, filho. Acabei de ativar de novo. Eu não desativei. Deixa eu voltar só um. O amor de Deus é proclamado na palavra. Deus é amor. E provado na cruz. Ele é proclamado na palavra, provado na cruz, mas aqui nós temos algo mais profundo. O amor de Deus é aperfeiçoado no crente. Fantástico como deve parecer o amor de Deus, não é feito perfeito nos anjos. Deus não mostrou o amor seu através dos anjos, mas em pecadores salvos pela graça como nós. Nós cremos, somos agora o tabernáculo e templos dos quais Deus habita, e Ele revela seu amor através de nós. Agora, de novo, eu pergunto, é assim que você está vivendo? Pessoal, o negócio aqui é sério. Hoje é uma noite importante para você, não só para o Tomás e para Jaqueline e os seus familiares. Deus está dando uma tremenda oportunidade para você rever a sua vida. Sua vida de casado. E a verdade mais profunda aqui é que se Cristo não é seu Senhor, você não tem capacidade de amar com esse amor. Você só pode amar com sentimento. E se o sentimento não for investido, ele vai acabar, se não já acabou.
Agora, este aqui é o amor que não acaba. Só que esse amor, ele procede de Deus. E só aqueles que pertencem a Ele é que podem amar com este amor. Esse é o que ele está dizendo aqui. 3 diferentes testemunhos são sugeridos no versículo aqui. O testemunho do crente pelo Espírito, versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Versículo 14. O testemunho do crente que Deus é amor, que ele enviou seu Filho para morrer pelo mundo. Versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E no versículo 15, o testemunho do crente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você viu a dica aqui? Aqui é a dica. Aqui é o mapa da mina. Aquele é você. Não tem alguém excluído. Aquele que confessar. Sabe o que é confessar? A palavra grega que é homologar. É dizer a mesma coisa. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Tem algum talvez aqui? Não. Deus permanece nele e ele em Deus. Essa é a única forma. Então, quando nós dizemos que temos Deus em nós, não é arrogância. Não é por causa da igreja evangélica. Não é essa disputa mesquinha de religião, pessoal. É porque este livro, que é a verdade, está dizendo isso aqui. Aquele é qualquer um. Só que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. É concordar com Deus, por isso que é homologar. Sabe o que é homologar? Quando você tem um emprego, mais de um ano, você é mandado embora, aí você vai homologar no sindicato, aí ele leva para você, aí o empregador diz, você tem o direito de receber isso, tantas horas, tantos dias, 13º, e vai liberar o seu fundo de garantia, você tem os descontos tais, você tem um líquido para receber, está aqui o cheque. Então, homologar significa que você diz, eu concordo que eu tenho isso aqui para receber, eu concordo que eu tenho isso aqui, eu concordo que o desconto é esse aqui, e esse valor que está no cheque eu concordo que é o valor, e você assina. Você homologou, ambos disseram a mesma coisa. Só no Brasil que isso acontece, depois ele entra numa outra porta e move ação contra o patrão. O camarada concordou, ele assinou e move ação contra o patrão. Isso não é homologar. Isso não é homologar. Então homologar é dizer a mesma coisa. Deus disse, o que Deus disse? Este é o meu filho amado. Estão ouvindo? Deus disse, aquela voz no dia do batismo dele disse, este é o meu filho amado. Então confessar significa você dizer para Deus, Deus, eu creio que Jesus é o seu filho amado. E eu quero que ele seja o meu Salvador. Você homologou com Deus, então o que significa o quê? Deus permanece nele. Ele vem morar em você. E você passa a pertencer a ele. Mudou de reino. Já não tem mais pena de morte sobre você. Finalmente aqui, Jesus não pregou simplesmente o amor de Deus. Ele provou por dar a sua vida na cruz. E ele espera dos seus seguidores agirem da mesma forma. Deus é amor, então não é simplesmente uma profunda declaração bíblica. É a base para um relacionamento do crente com Deus e com seu amigo, homem. O que você vai fazer hoje à noite com tudo isso que você ouviu? Talvez você vai ter que ouvir de novo, né? Porque foi tanta coisa em tão pouco tempo que você já se perdeu lá atrás. Mas está gravado, depois vai para o site, terça-feira, vai no site e você pode ouvir de novo, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Talvez a sua esposa está esperando já há alguns anos. Por isso. Talvez o seu marido está esperando por algum tempo já. Que você reconheça que você não o tem amado, não a tem amado
como o Senhor deu exemplo para você. Então hoje é dia de renovar os votos. Você pode renovar os votos do casamento hoje. Mesmo que não é daquelas datas de 25, de 50, de 30, que é de pérola, 40, que é de esmeralda, 25, que é prata. Diz que um é de papel, né? Então, tem uma longa caminhada aí. Não feche o seu coração para Deus. Aproveita hoje para reconhecer e mudar o teor do seu casamento para a glória dele. Curva sua cabeça. Vamos orar. Nosso Deus bendito, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom e o Senhor nos ama. Por isso o Senhor nos relembra estas coisas. Pai, obrigado pela cruz. Obrigado porque o Senhor deu o seu filho, o teu filho, por nós. Obrigado porque o Senhor abriu o nosso entendimento para que nós pudéssemos enxergar a nossa própria condição e concordar contigo quem nós éramos e que nós precisávamos do Senhor. E assim pudéssemos ser alcançados por ti e ter a nossa vida transformada. Ajuda os casais aqui. O Senhor conhece cada um, o estado do casamento, do relacionamento. Talvez haja casais aqui que já estão sem esperança. Estão vivendo acordos por anos. Mas que hoje à noite eles possam reconhecer que há esperança. Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque Ele deu a sua vida por nós. Nos deu exemplo do que é amar de maneira altruísta, não egoísta. Ele deu a sua vida. Abençoa o Tomás e a Jaqueline no estado que eles vão abraçar. Na próxima semana eles concretizarão o seu casamento diante do Senhor, porque já o fizeram hoje diante da lei, mas eles querem a tua bênção. Pai, abençoa os seus pais, seus parentes. Que essa união deles seja um instrumento do Senhor para alcançar vidas, para a glória do teu reino, para a glória do teu nome, não para a vaidade humana. E é isso que é o desejo do meu coração. No nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém.